evento principal de encerramento de um ciclo de inovação aberta do Fashion Hub. A gente tem aqui mantenedores, a gente tem startups que participaram, né, do programa, a gente tem participantes do que a gente chama de Academy, né, que foi uma jornada de aprendizado aí de 30 horas, com workshops, palestras, enfim, né, uma trilha de inovação, onde a gente capacitou algumas pessoas que se inscreveram também, que encerra aqui hoje. A gente vai ter também um Talks, né, que é um bate-papo, um debate com alguns convidados especiais que ainda não chegaram, é isso que a gente está invertendo na programação. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar um pouco do Demo Day, um pouco dos resultados obtidos através do programa que acabou de encerrar. E aí a gente recebe os nossos convidados externos do Talks para o debate ao final. Tá? Então, essa vai ser a mudança na programação. E, além disso, a gente tem o prêmio de inovação, que é um prêmio que a gente, uma vez por ano, a gente elege o melhor resultado, a melhor POC, né? Que a gente vai mostrar também para vocês os critérios, entre os desafios que foram conduzidos ao longo do ano. Tá? E a gente vai abrir, inclusive, para vocês votarem quem vai receber esse prêmio. Tá? Então, vamos lá. Bom, queria me apresentar, meu nome é Rodrigo Santos, tive que fazer essa breve introdução da nossa pauta. Eu sou um dos fundadores do Fashion Hub, nós somos o primeiro hub de inovação aberta da indústria da moda brasileira, com foco na sustentabilidade dessa indústria. A minha empresa é o TS Studio, é um estúdio de design. Contando um pouco da história, né, da minha empresa, a gente surgiu a partir de uma marca de moda. A minha mãe e meu pai, há 40 anos atrás, fundaram uma marca de moda que eles tocaram durante 25 anos. Eu nunca trabalhei nessa empresa, já venho na segunda empresa, na segunda geração, né, com esse estúdio de design, que é um estúdio que atende empresas no universo corporativo, de uniformes profissionais. E a gente fundou, junto com outras empresas, uma iniciativa colaborativa para a sustentabilidade da moda através da inovação. Então, somos 3 fundadores, a Tereza está aqui hoje também, né, da 221 Consultoria, e a Neo Ventures, que é uma empresa especializada em projetos de inovação aberta. A gente se associou à Neo como especialista em conduzir programas desse tipo para diferentes indústrias. A gente era especialista da moda e a gente precisava de um especialista de inovação, com metodologia, com processo para conduzir programas como esse. E temos os nossos mantenedores, que a gente vai contar, que são as grandes empresas que tocam projetos junto com a gente. Né? Então, Vinícius e Bruno são os representantes da Neo Ventures, a Tereza que está aqui comigo, e a Terezinha, que é minha mãe e sócia, também não pôde estar aqui hoje, mas é uma das fundadoras da iniciativa. Tá? Bom, qual que é o propósito do Hub? Né? A gente quer resolver problemas complexos da cadeia da moda, né? E a gente fala cadeia da moda desde da colheita ali do algodão, desde né, do poliéster ali sendo produzido a partir do petróleo até a venda no varejo. Né? Por exemplo, o Shopping Parque da Cidade, que a gente está aqui hoje, é um dos mantenedores do Hub. Tá? Então, a gente quer, através de inovação, processo de inovação aberta, resolver esses problemas complexos para a sustentabilidade da moda, plugando essas grandes indústrias, essas grandes empresas, num ecossistema de inovação. E a gente faz isso de forma colaborativa, através do programa de inovação aberta. Bom, e aí, né, o que se compõe esse programa de inovação aberta? Aqui a gente está falando do Demo Day, que é o final de um ciclo. Né? Mas, além de um ciclo que dura 6 meses, onde cada uma dessas empresas que compõem o Hub lançam cada uma um desafio, a gente tem programas de capacitação, como o Academy, que alguns de vocês participaram. A gente tem eventos de conteúdo, onde a gente convida algumas pessoas para conversar sobre temáticas que estão em voga no momento. A gente está planejando uma missão internacional. Eu não posso afirmar ainda que é essa, mas a gente está, né, planejando que seja para a SXSW, em Austin, no Texas, em março do ano que vem. Tá? A gente está se associando a uma outra entidade que está levando uma missão, e se tudo der certo, a gente vai levar essa missão também. Então, são várias atividades que compõem o Hub, e isso tudo caminha
em conjunto dentro de um calendário do ciclo, né? Então, a gente encerra um ciclo, começa o outro. Ao longo desse ciclo, onde os desafios são conduzidos, a gente vai realizando outras atividades de conteúdo relacionadas à inovação. Bom, quem que hoje está com a gente, né? A gente tem Incofios, que está apresentando aqui hoje resultado de um dos seus desafios. Rovitex, por sua vez, também apresentando resultados aqui hoje. A gente tem a Ródia, do Grupo Solvay, Grupo Soma, o próprio Shopping, que a gente está, né, aqui hoje. Quem mais que eu estou me esquecendo? Oi? Ah, The Lycra Company, que está aqui. E a Vicunha. A Vicunha foi o nosso primeiro mantenedor, né? Não podia me esquecer deles. Foi o nosso primeiro mantenedor, foi a primeira empresa que acreditou no projeto, a gente chama de nosso padrinho, né? Foi a primeira empresa a lançar. Eles não lançaram desafios com a gente nesse ciclo, mas já lançaram. Eles tomaram, né, uma decisão de lançar um desafio por ano, até para a questão de equipe, de processos internos. Então, eles pularam esse ciclo agora, vão lançar um próximo desafio no ciclo 5. Tá? Bom, falando um pouco da nossa estrutura, a gente tem também a Lilian Patti. A Lilian não pôde estar aqui hoje, porque ela está passando agora 2 anos em Londres para um mestrado em sustentabilidade para a indústria da moda. Então, é uma super parceira que apoiou o projeto desde o início, abriu muitas portas e continua ainda, né, interagindo com a gente, fez parte da votação para o nosso prêmio de hoje, né, uma das jornalistas convidadas, né, vou contar das outras jornalistas, algumas estão aqui já, mas ela ainda interage com a gente, apesar de estar longe, um pouco menos acessível para participar das nossas atividades, né, mas tem conduzido os talks, esses eventos que a gente faz a cada mês e meio. A Lilian é uma das nossas debatedoras, né? A gente faz parte de uma aliança da ONU para a moda sustentável, chamada UN Alliance for Sustainable Fashion. A gente é um colaborador do Fashion for Good. Não sei se vocês conhecem essa iniciativa, que inclusive nos inspirou muito. É uma iniciativa na Holanda, em Amsterdã, para a moda sustentável. Eles estão há alguns anos à nossa frente em termos de atividade, estrutura, e foram uma dos pilares aí que nos conduziram a montar o Fashion Hub, a estruturar o Fashion Hub. Aqui no Brasil, a gente também conta com o apoio institucional da BVTEX e da Sintecal, que está ligada à indústria de calçados, couro, tá? São entidades que nos apoiam. Bom, programação de hoje. Então, eu já me antecipei em relação a isso. A gente começa com os pits, depois a gente vai para o Talks, se os nossos debatedores tiverem chegado, espero que sim. E aí depois a gente espera um pouquinho, a gente vai ter um espaço de network mais curto, talvez, porque a gente vai ter a votação, onde vocês vão participar dessa votação, então a gente precisa desses 15 minutos para a votação acontecer, e aí vocês tomam um café, interagem, e aí a gente vem para o prêmio. Tá? Essa é, em resumo, a nossa ordem de hoje. Bom, sobre o prêmio, tá? Só para vocês entenderem o prêmio. O prêmio ele vai sempre levar em consideração as POCs que foram conduzidas ao longo dos desafios. Tá? E aí a gente vai ter 3 critérios para que o prêmio aconteça. Tem uns QR Codes nesses cartazes que a gente tem aqui na parede, tá? Que vocês podem apontar a câmera para ele e a gente depois vai também projetar durante o coffee break um QR Code aqui na tela, tá? Mas esse mesmo QR Code que está aqui nos cartazes pode ser usado para votação. E aí, o que a gente vai votar, né? O grau de novidade ou inovação para o setor, tá? Que é aquela prova de conceito, POC, não sei se o termo é familiar para todo mundo, né? As provas de conceito são os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelas startups ao longo dos desafios, né? Geraram o impacto potencial para o setor. A gente não está falando só daquela empresa, daquela indústria que, né, que contratou, que lançou o desafio. A gente está falando do impacto potencial para o setor que essa POC se propõe a solucionar. E sustentabilidade, que é o nosso pilar fundamental, o quão essa solução colabora para uma moda mais sustentável. Então, são esses 3 aspectos principais.
Esse é o QR Code que a gente depois, né, durante o espaço de networking, né, no intervalo, a gente vai deixar projetado, e é o que está nos pilares aqui. Tá? Bom, e aí a gente vai ter duas categorias de votação. Uma categoria júri, tá? Deixa eu pegar aqui os nossos júri. Bom, o nosso júri, a gente convidou jornalistas especializados em moda para compor, tá? Fazem parte desse júri a Silvana Rosmeister, que é editora de moda da revista L'Oficial Brasil, docente do Centro Universitário de Belas Artes, em São Paulo, é autora dos livros Styling, Guia Básico e O Estranho da Moda, a imagem dos anos 90. Tá? Silvana está aqui? Tá. Silvia Boriello, editora da revista Costura Perfeita, especialista na indústria da moda, setor texto e confecção, com certificação na indústria 4.0. O Oswaldo Costa, Oswaldo está aí, que é formado no estúdio Berceau de Paris, onde morou por 15 anos, trabalhando nas marcas como Paco Rabanne, Hermès, Stella McCartney e Dior Homme, além de colaborar com as revistas como Marie Claire França, Vogue, Bazar e Glamour Brasil. E a Marta de Vitlis, que é jornalista e professora especializada em indústria de varejo e moda, colaboradora da plataforma de comunicação holandesa Fashion United, estabelecida em mais de 30 países, focada em comunicação sobre moda, sustentabilidade e inovação. E, é claro, a Lilian Patti, que é uma, né, jornalista que faz parte do nosso time. Tá? Então, essas 5 pessoas vão fazer a votação do júri. A gente vai ter 2 prêmios, um prêmio do júri e um outro prêmio que a gente está chamando de prêmio geral, né, votação popular, que as pessoas que estão aqui hoje podem votar e quem nos acompanha em redes sociais também, tá? Quem não veio, quem não pôde estar aqui. Bom, e aí contando um pouco sobre o Academy, né? Primeiro eu queria dar parabéns aos nossos participantes, né, que puderam estar com a gente aqui hoje, como uma conclusão. É muito interessante, né, vocês que participaram do Academy estarem com a gente aqui hoje, porque a gente conclui um ciclo de inovação aberta e, eventualmente, vocês podem participar de um ciclo conduzindo projetos nas empresas que vocês trabalham. Então, a ideia é essa, que vocês, né, divulguem internamente, que vocês conduzam projetos internamente, seja com a gente ou não. Né? Vocês podem ter projetos internos de inovação, vocês podem participar de um hub, pode ser o Fashion Hub, pode ser um outro hub, setorial ou não. Né? Então, é interessante que vocês disseminem essa cultura de inovação. Então, muito obrigado, né, por comprarem esse propósito de construir uma moda, né, para um futuro mais sustentável. Parabéns por concluírem aí essa etapa com a gente. Tá? Então, muito obrigado. E aqui estão os nomes dos nossos formandos, né, vamos chamar assim. Bom, vamos agora para os pitches, certo? Então, a gente inverteu a nossa programação, nossos convidados vão chegando, e aí eu vou chamando aqui por ordem da apresentação. Só um minutinho. Vamos lá. A gente vai começar com o desafio da Rovitex. Correto, Suelen? Bom, nosso case da Rovitex é em parceria com a R2U, ou R2U. E qual foi o desafio que a Rovitex lançou para o mercado há 6 meses atrás? A substituição de mostruários e catálogos através de realidade aumentada. Né? A Rovitex tinha um problema, né, ou tem um desafio, de um investimento altíssimo em mostruário, em catálogos que pesam toneladas, que consomem toneladas de papel, né, tecido, etc., rodando com seus representantes Brasil afora, né? E ela queria uma solução para substituir esse mostruário físico por um mostruário digital, né? Ou mais sustentável. Né? Essa solução estava aberta para as startups. Eu queria convidar para o palco aqui agora o Giovanni Abeni, Head de Tecnologia da R2U,
Bem, prazer. E queria também convidar a Ana, da Rovitex, para que eles nos contem um pouco sobre essa solução. Eu vou abrir um pouquinho aqui. Passo a palavra primeiro para o Giovanni contar um pouco da solução e depois a Ana contar um pouco da experiência da Rovitex. Perfeito, pessoal. Boa tarde. Então, eu sou o Giovanni, sou Head de Tecnologia da R2U. Vou mostrar um pouquinho de como está sendo esse projeto junto com a Rovitex. Até agradeço por já introduzir um pouco o problema, é bastante coisa para explicar em pouco tempo. Então, eu vou focar já direto em mostrar a nossa solução em si. Tem um passador de slides? Tá bom. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, igual já foi explicado aqui, nosso desafio é revolucionar todos os processos que envolvem produção de mostruário e catálogos. Por quê? Porque eles são hoje complexos, são caros e pouco sustentáveis. Além disso, eles causam uma desorganização ali ao longo de toda a cadeia que pode ser evitada e pode ser melhorada. E como que a gente da R2U consegue contribuir para melhorar esse processo? A gente é especializado em revolucionar a jornada de consumo através de tecnologias 3D. E a gente faz isso para várias indústrias e por que não fazer também para a indústria de fashion? Hoje, a gente consegue, a partir de um 3D, de um modelo 3D, gerar diversos tipos de materiais visuais. Então, materiais que podem ser usados em também diversos canais, diversas interações ao longo da cadeia. Então, estou falando de fotos superrealistas, de visualizações em infinitos ângulos de uma peça, em infinito zoom, e também experiências mais imersivas, como realidade aumentada, realidade virtual, além de outros tipos gigantescos de aplicações, como, por exemplo, colocar num metaverso, ou fazer uma animação, colocar num filme. Então, o 3D é algo muito importante e essencial em vários nichos, né? A gente acredita que no futuro o 3D vai ser algo tão essencial como fotos são hoje em dia. Então, nossa proposta é substituir esse processo de mostruários e boa parte de catálogos também por processos digitais, tecnológicos, que, através de 3D, passem todos essas mesmas informações que você está ali presente com a peça, passa hoje em dia. Então, a gente pretende melhorar, quem sabe até substituir todos esses processos, compilando várias peças e vários materiais num catálogo digital facilmente acessível por diferentes tipos de dispositivos em diferentes locais, sem precisar carregar tudo isso fisicamente. Então, explicando um pouco o que são esses diferentes materiais gerados a partir de um 3D. Aqui acho que a resolução está um pouco baixa, mas à esquerda vocês conseguem visualizar um viewer 3D, é a peça sendo visualizada em infinitos ângulos, com zoom, bastante zoom também, e a qualidade visual dela se assemelha muito à de uma foto. Essas fotos do meio são prints com resolução melhor, para vocês entenderem. À direita tem a imagem de referência. Então, mais do que ter algumas fotos, você tem infinitas fotos, no ângulo que você quiser. Continuando, a gente tem também a experiência de realidade aumentada, que é o grande foco aqui, o grande diferencial. Você não só consegue ver através de uma tela, mas você consegue projetar no seu espaço, né? Eu projetei num quarto, e isso é diferente de você ver simplesmente através de uma tela, porque você tem uma noção melhor de tamanho, de pertencimento da peça no espaço. E isso pode ser aplicado até em diferentes manequins, diferentes tipos de corpos, sem precisar ter diferentes modelos para tirar todas essas fotos e fazer todo esse processo complexo. E, além disso, a gente consegue também criar fotos renderizadas computacionalmente, fotos ou até vídeos animados, que substituem o processo complexo de sessões de fotos com modelos, etc. E essas fotos são em altíssima qualidade, você consegue fazer em 4K, 8K e em diversas aplicações diferentes. Certo? Esses já são resultados reais da nossa POC, então são peças que a gente já está fazendo e que já estão sendo usadas para testar, né, como que diferentes peças se comportam nessas diferentes tecnologias.
E aí, como eu falei, a gente vai compilar tudo isso num catálogo facilmente navegável, organizado, que simplifica todos os processos de hoje. E finalizando aqui, a gente tem como resultados esperados diversas frentes de melhorias, né? Principalmente economia. Então, a gente espera reduzir para cada uma das marcas da Rovitex pelo menos 250 mil reais por ano de investimentos em mostruário, 1 milhão de investimentos em catálogo, e além de um grande potencial de ganho no e-commerce, porque todos esses materiais podem vir a ser utilizados na frente de vendas ali no e-commerce. Então, a gente está falando de taxa de conversão, taxa de adição ao carrinho, tempo de sessão, que é o que a gente da R2U observa em vários outros nichos, né? Você facilita a compra para o comprador final, certo? Além de ser um processo mais sustentável, mais versátil, etc. E, bom, pessoal, acho que é isso. Muito legal, Giovanni, obrigado aí pela explicação. Acho que o 3D é futuro da moda, né? Isso a gente já tem evento de realidade aumentada, de 3D hoje acontecendo, né? Dentro da moda de uma forma geral, os desfiles já estão evoluindo para isso, né? Então, nada mais, né, inteligente do que a gente transformar esses catálogos físicos, né, em realidade aumentada. Parabéns aí pela POC, e vamos escutar o que a Rovitex tem a dizer, né? Ana, fica à vontade. Bom, para a gente, o resultado da POC foi muito satisfatório, porque ele vinha de encontro a algo que a gente já buscava, né? A gente já tinha essa intenção, então, eles, além de poder realizar o que a gente tinha na nossa mente, no nosso desejo, trouxeram algo atual e até, talvez, melhoraram uma expectativa, né? Superaram as nossas expectativas, realmente adaptando isso tanto para o mundo digital, entre aspas, né, para representante, para lojista, assim como para o e-commerce. Trabalhar com o pessoal assim foi super bem tranquilo, sempre dispostos assim a se adaptar em um mercado, um nicho que eles não tinham, né, uma certa dominância do assunto, eles não tinham a experiência realmente com a parte do varejo. E tudo que eles trouxeram assim, foi muito bom participar de perto para entender a complexidade de cada passo, de cada molde, de cada detalhe, da importância de cada item. Então para mim, assim, para a gente, né, da empresa, foi um aprendizado muito grande, realmente. Só para dar um número aqui, uma dimensão do negócio da Rovitex, né, que eu acho que pode ser interessante para quem está assistindo. Quantas peças a Rovitex produz por ano? Ah, cara, mais de 1 milhão de peças por ano. Mais de 1 milhão de peças por ano. E aí, pensando em mostruário, né, quantos modelos diferentes, né, quantas peças diferentes você tem essa... Geralmente, uma coleção ela tem entre 600 e 700 peças, assim, em uma coleção. Nós temos 4 coleções, então são 2.400 modelos? Quase modelos, 3 mil, né? quase 3 mil peças que vocês produzem mostruário, né? E aí não é um mostruário só, não é uma peça piloto só, né? Vocês têm vários representantes, claro que eles vão selecionando as peças que eles andam consigo, que ninguém consegue andar com 3 mil peças, né? Mas tem muito catálogo, muita peça piloto, muito mostruário para ser substituído pelo 3D. Bacana. Muito bem, pessoal. Parabéns aí pela R2U Rovitex. Vamos para o próximo, pessoal. Agora a gente vai para Incofios. Bom, próximo case a gente vai apresentar uma parceria da Incofios com a Nanoway sobre reutilização de resíduos de papelão. Tá? Então, como é que os desafios são amplos aqui, né? Lembrando que a Incofios, inclusive, é uma empresa do grupo Rovitex, né? É uma fiação. E aí quem está aqui com a gente é a Milena. Não? Quem que vem? Você é a Kesli, desculpa, Kesli. A Milena que vem ainda, né? A Milena, na verdade, vai participar por vídeo, né? A Kesli, né, da Rovitex, da Incofios, representa a empresa, e a gente vai ter a Milena por vídeo, que não pôde estar com a gente aqui hoje. A Milena, só para apresentá-la, já que ela não pode, né, se apresentar, pesquisadora e de pós-doutorado, foi responsável pela área ambiental de materiais da Nanoway, atualmente é engenheira e pesquisadora
na área de economia circular no FIT, Instituto de Tecnologia de Sorocaba. Tá? Então, a Milena que vai falar aqui com a gente, vocês vão vê-la pelo vídeo. Tá? E aí depois a gente escuta a Kesli com seu depoimento como cliente. Olá a todos, meu nome é Milena, eu sou uma das integrantes da startup Nanoei, que é composta principalmente por pesquisadores da Unesp. Nós tivemos um desafio vindo da Incofios, que era basicamente como reutilizar os resíduos gerados pela Incofios, resíduos principalmente de papelão, porque esse resíduo de papelão, ele tem uma grande volume, uma grande bagunça, e aí o que eles estão buscando? E tem um baixo valor também, então para ser vendido como resíduo é um baixo valor. Então quais são as possíveis soluções que eles estão propondo? Principalmente pallets, divisórias e divisórias internas de caixas, porque eles utilizam muito durante os seus processos. Então, durante o levantamento de dados, nós encontramos que a Incofios gera 8 toneladas mês de papelão, além de 4 toneladas mês de embalagem plásticas e 120 toneladas mês de casca de algodão. Então, nós propusemos, por que não reutilizar esses resíduos pela Incofios para fabricar itens que a Incofios, geralmente, ela compra de terceiros, como cones de papelão, que ela consome cerca de 700 mil cones por mês, 40 mil placas por mês e 400 jogos de pallets por mês. Então, por que não nós reutilizarmos esses resíduos e fabricarmos itens que a Incofios utiliza? Então, a gente estaria fazendo um processo de reciclagem e reinserindo esses itens na cadeia produtiva da Incofios, gerando principalmente economias e consumo de terceiros. Então, a Incofios, ela gera esse resíduo, essa 4 toneladas mês de embalagens plásticas, papelão e casca de algodão, e o intuito era exatamente fornecer esses resíduos para a Incofios e a gente desenvolver, através de 3 processos de fabricação distintos, como extrusão, termoformagem e injeção, itens que a Incofios poderia estar fazendo para inserir na sua cadeia produtiva. Então, nós estaríamos fazendo principalmente a reciclagem e esses resíduos, inicialmente resíduos, voltariam como produtos para a cadeia da Incofios. Então, nessa linha de desenvolvimento, nós desenvolvemos biocompósitos. Biocompósitos nada mais é que a gente tem uma matriz plástica reforçada com fibras. No caso, nós temos as fibras de algodão e de papelão. Então, nós fizemos diversas formulações desses materiais, desses biocompósitos, e nós chegamos em algumas formulações mais ideais, no qual nós chegamos utilizando principalmente 20% de fibra, que seriam os reforços, e 80% de matriz. E fizemos também com 40%, com 50%, fizemos com diversas formulações, mas as melhores é o que nós estamos trazendo hoje. Então, nesses resultados de propriedade mecânica, nós consideramos que a propriedade, principalmente de flexão, que é uma das mais importantes para os itens que nós estamos propondo, o biocompósito com 20% de algodão e 20% de papelão foram os que tiveram melhores resultados. E nós tivemos também um resultado muito bom em tração e a questão de energia de impacto, de absorção de energia, que não foi tão bom quando a gente tem as fibras, porém, para as aplicações que nós estamos propondo, os melhores mesmo é tração e flexão, que são mais condizentes com os esforços que eles vão estar recebendo no dia a dia. Então, nós tivemos um resultado muito bom em relação à propriedade mecânica. Um outro resultado muito importante que nós estamos considerando como conclusão é que 132 toneladas mês de resíduos que a Incofios gera, que é o de uma economia linear, nós podemos iniciar uma economia circular, reinserindo esses resíduos como matéria-prima e reaproveitando para produzir outros materiais que a Incofios utiliza. Então, cerca de 22,4%, que é cerca de 29,5 toneladas de resíduos, a Incofios consegue reutilizar e reinserir em sua cadeia produtiva. Então, esse é um resultado muito positivo que nós conseguimos atingir com o desenvolvimento desse projeto. Então, ele tem tudo para dar continuidade e a Incofios começar também a reutilizar esses resíduos e fabricar esses novos produtos para uso interno na empresa. Então, a equipe que desenvolveu esse projeto foi
pelo professor Alcides Leão, que é o nosso líder contato, a professora Ivana, eu como engenheira ambiental e de materiais, e os estagiários que estão também desenvolvendo, estão concluindo seus cursos na área de engenharia, o Leonardo e o Denis. Agradeço a todos e ficamos à disposição para quaisquer dúvidas. Aqui está o contato do professor Alcides, tanto o e-mail quanto o telefone dele. Obrigada a todos. Muito legal. Kesi está aqui com a gente, analista de engenharia de processos da Incofios, né, Kesi? Conta para a gente como é que foi essa experiência com a Nanoway, a experiência que a Milena contou para a gente, por favor. Olha, a experiência com a startup foi muito bacana, eles foram justamente de encontro com o que nós buscávamos. A gente queria ter uma mudança nessa taxa de reutilização dos nossos resíduos, né? Então a gente queria destinar de uma outra forma. E aí a gente conseguiu fazer a gente vai conseguir, né? Foi uma POC, na verdade, mas a gente vai fazer essa reinserção dentro do nosso processo e também tendo mais esse impacto tanto para nós como empresa, mas também na parte da sustentabilidade. Falando de 29 toneladas que a gente retorna agora, né? São mais de 100 toneladas que vocês geram de resíduo, e dessas mais de 100 toneladas, 22%, que representam 29 toneladas, a gente consegue reutilizar. Isso mesmo, a gente vai estar legal. conseguindo fazer essa parceria com os nossos clientes e fazer também a parte de logística reversa com eles. Isso é super legal, né? Não sei se vocês, como eles fazem a fiação, eles geram as embalagens que vocês enviam para os clientes devolvem para vocês, para que vocês reutilizem depois. Isso mesmo. Uhum. Muito bem, parabéns. Obrigada. Vamos lá, refizemos a nossa ordem aqui, agora Kelly da Rodia está aqui. Vamos lá, pessoal. Esse desafio que a Rodia lançou, Case Rodia, em parceria com a Novo Poro, é sobre destinação do TiO2, ou TiO2, de forma sustentável, né? Estão aqui com a gente a Josiane Guimarães, CEO e pesquisadora da Novo Poro. Jimenez. E a Kelly Bertucci, que a gente está se vendo pela primeira vez, né, Kelly? Já falamos algumas vezes por vídeo e prazer meu. Sobre esse desafio, essa POC que foi desenvolvida pela Novo Poro. Bom, passo a palavra então para a Josiane, depois a Kelly comenta. Boa tarde, eu sou Josiane, eu sou CEO e fundadora da Novo Poro, uma startup muito recente, e eu vou falar um pouquinho aí da nossa POC. Bom, nós nos desafiamos no desafio aí da Rodia, que levou em consideração aí a questão do resíduo de dióxido de titânio e óleo de enzimagem, com algumas premissas de sustentabilidade, baixo custo. E nós tivemos aí uma proposta de solução aceita para o resíduo de dióxido de titânio em solução, ele é líquido, para aplicação na área de construção civil como matéria-prima. E diretamente aí a nossa POC foi desenvolvida em relação ao processo, para essa aplicação, e também a argamassa, no caso a gente destinou aí especificamente a argamassa da construção civil. Bom, e o que nós tivemos de resultados em relação a isso? Nós seguimos aí a NBR, as normas da ABNT, em todo o processo da POC. E aí tem um resultado de todos os outros que nós tivemos em relação à resistência à compressão, que é um teste muito importante para validar esse material. Até essa foto aí do slide é o nosso material pronto, testado. E o material que nós obtivemos, a nossa argamassa com resíduo, teve uma capacidade de resistência à compressão melhor do que ao de referência, do que o sem resíduo utilizado
na área de construção civil, que teve um plus aí de 8,5% a mais. Fora outros indicativos, né, de melhoria em relação à pega e outras questões aí na área de construção civil. Bom, durante a POC, o que nós também fizemos, né, aí de uma forma bem subjetiva no slide, a gente tem aí a questão da logística baixo custo, porque nós também fizemos uma prospecção das empresas interessadas nesse tipo de solução, né, transformar aí um resíduo com um ótimo caráter na área de construção civil. E esse aceite dentro, né, das fábricas, né, de argamassa. Então, nós fizemos essa prospecção, considerando a questão de logística e custo, questões ambientais. Nós conseguimos entregar isso também para a empresa mantenedora. Conseguimos utilizar 100% desse resíduo, né? As empresas, elas conseguem, as empresas da área de construção civil, elas conseguem consumir 100% do que é gerado desse dióxido de titânio diluído. E ainda levando em consideração todas as transformações em relação à economia circular e agregar valor nesse resíduo. Então, isso a gente conseguiu trazer aí. A gente até questiona, né, é possível, né, todas essas questões serem validadas? Sim, foi possível. Nós termos indícios de tudo isso aí na nossa POC. Enfim, e por que e como nós conseguimos fazer isso? A Novoporo, ela trabalha num ecossistema, né? Ela é uma startup em relação à sua forma de trabalhar. Ela é incubada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e nós unimos, né, tanto as pesquisas das universidades, instituições, e as demandas e os desafios propostos das indústrias. Então, nós juntamos tudo isso, nós estudamos isso e tentamos dar soluções na área de reciclagem. A gente chama aí, num olhar 360 graus. Bom, é isso, e muito obrigada. Eu quero agradecer a equipe da Fashion Hub, a Ródia, porque foi um trabalho de equipe em conjunto, e eu acho que, voltado aí para a área ambiental, isso é de extrema importância também, e para a nossa validação da POC. Obrigada. Muito legal, Josiane. Bom, a gente está falando, então, de um resíduo, uma solução líquida de óleo de usinagem, titânio, né, dióxido de titânio, que saiu de uma indústria, né, de fiação de poliamida, que foi virar argamassa de construção civil, né? Então, Kelly, conta para a gente aí como é que isso se deu, né? Bom, eu estou super feliz de estar aqui. Primeiro, quero super agradecer, viu, Rodrigo? Eu estou vendo vários rostinhos conhecidos das pessoas com quem eu já interajo virtualmente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que em inovação aberta, tudo começa com o porquê, né? Por que um projeto para transformar resíduo em o que quer que seja? A Ródia tem um programa chamado Zero Aterro, onde a gente olha para todo o nosso portfólio de resíduos, né? Porque, sim, é um portfólio. A gente tem um portfólio de produtos, a gente tem um portfólio de resíduos que a gente precisa administrar. E, muito embora o dióxido de titânio não fosse um resíduo que a gente usualmente costuma aterrar, né? Ou seja, a gente não estaria, nesse primeiro momento, endereçando esse resíduo, a gente viu na Novoporo a oportunidade de transformar esse resíduo em algo que combinasse, que casasse com o nosso desejo de estar sempre promovendo sustentabilidade, especialmente se for upcycling, né? Especialmente se a gente puder devolver algo do que a gente gera para o processo produtivo de novo. E a Novoporo ajudou a gente a entender que o nosso resíduo, ele deixa de ser resíduo e ele passa a ser aditivo, né? Porque a gente passou a usar o resíduo numa mistura, numa receita de bolo que a Novoporo ajudou a gente a entender que dá para fazer, e isso transforma o produto final num produto premium. Ou seja, estamos aditivando um resíduo que antes era coprocessado, não tinha nada demais no coprocessamento, ele é legal, ele é válido, mas por que continuar coprocessando se a gente tem uma oportunidade de fazer algo diferente? Então, foi uma grata surpresa. Eu estava aqui falando com a Josi que a gente já está olhando para, a partir dessa experiência, quando a gente começa a se perguntar em inovação aberta, mas será? É aí que está
a oportunidade, quando vem um será de alguém, é aí que está a oportunidade da gente ir lá e entender o será, e a gente já tem outros serás lá dentro da Rodia que a gente também quer pensar diferente. E sobre trabalhar com a Novoporo, foi novamente uma surpresa muito boa. Eles são muito pontuais, muito objetivos, porque a agenda da Rodia, a agenda de ninguém está fácil, mas a da Rodia é um desafio, a gente sabe que é difícil, né, Josi? Então, foi muito interessante a dinâmica de trabalho que a gente teve juntos, e estamos muito felizes com o resultado atingido até o momento, e a gente espera que a gente possa, a partir dessa experiência, escalar para outras experiências semelhantes, agora que a gente viu que dá para transformar resíduo em aditivo. É isso. Muito bem. Obrigado, Kelly. Obrigado. Pessoal, até uma estatística aqui contando para vocês, dos 17 desafios que a gente já lançou até hoje, tem 2 anos de Fashion Hub, né? A cada 6 meses a gente lança, a gente está no 4º ciclo, 2 anos. 14 viraram POCs, né? 14 se provaram possíveis como soluções. E dessas 14 soluções, 3 viraram contratos para escalar os projetos. Então, esses projetos que, né, se provaram possíveis, 3 deles já se tornaram negócios, eventualmente, para as empresas que investiram, né? Então, estatisticamente, a gente tem 77% de taxa de sucesso, né, dos desafios versus as POCs realizadas, e temos aí, dessas 14 POCs, 3, estamos falando de 20%, né? 20% de contrato que escalou e que vai virar negócio para essas empresas, né? Então, pensando, né, no universo das startups, da inovação e tal, são números altos, são números relevantes, né? Bom, estamos aqui com os nossos convidados para o Talks, né? Renato e o Greg ficaram presos ali no trânsito, a gente inverteu a programação, mas deu tudo certo. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar então a Tereza para o palco, vai conduzir o nosso debate. Se ajuda aí. Nosso degrau improvisado aqui, eu quase caí na hora de subir. E aí eu vou passar a palavra para a Tereza, vou deixar que ela apresente os nossos convidados, e aí depois que a gente terminar o Talks, Tereza, a gente libera a turma para o coffee break para votação, porque a gente vai voltar depois do coffee break, nós vamos ficar ali 10, 15 minutos, a gente não vai ter tanto tempo assim mais, para a gente ver os vencedores do prêmio. Tá? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nada acontece por acaso, né? Muito interessante que essa chuva nos deu a oportunidade de entender mais o que é inovação aberta, para aqueles que estavam aqui que ainda não tinham oportunidade, não é mesmo, Kézia? É interessante isso, né? E o momento do Demo Day é um momento incrível, porque ele nos dá a oportunidade de fazermos uma avaliação importante, né? Porque é um final de mais um ciclo, e a gente precisa pensar nos nossos projetos realmente como ciclos, avaliados, né? Constatando os acertos, constatando os aprendizados e partindo para as novas etapas. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de ler aqui algumas breves palavras para que a gente pudesse entrar nesse Talks, que eu tenho o prazer enorme de convidar aqui alguns representantes, né, da cadeia da moda e também, né, projetos inovadores que não estão exatamente dentro da cadeia da moda, mas que têm tudo a ver, porque falam de temas essenciais para esse nosso momento. Bom, hoje nós começamos o nosso mergulho no propósito do Hub, sua definição, seu impacto, iniciativas e algumas abordagens diferentes, alternativas promissoras para resolver problemas complexos do nosso segmento, sempre na busca de um impacto sustentável. Procuramos, ao longo deste ano, contribuir, aprofundar conexões, propor encontros, trocas como essas que nós estamos vivendo hoje aqui, de diferentes áreas do conhecimento e provocar novos temas para trazer discussões que nos coloquem não só dentro do nosso ecossistema, mas que nos provoque também a olhar para outros ecossistemas,
onde existem outras alternativas e respostas para os nossos problemas complexos. À medida que a indústria da moda evolui, fica muito fácil a gente conseguir distinguir quem de fato está trabalhando com ética, quem de fato está conseguindo realmente práticas transformadoras para esse mercado e compreender essas ações e as soluções que auxiliam processos positivos que vão potencializar novos resultados e que, de fato, vão nos ajudar a mudar o mindset dessa indústria tão poderosa, tão importante, mas ainda, infelizmente, tão poluente. Bem, reunimos hoje os resultados das trilhas de inovação, que foi muito legal a gente conseguir apresentar aqui antes. E também ter a oportunidade de ter aqui pessoas que participaram desse primeiro ciclo, né, do nosso Academy. Temos também jornalistas, outros convidados super especiais, para que a gente, juntos, pudesse aqui dividir resultados tão importantes para nós. Empresas, também grandes executivos, e o mais importante, executivos inquietos, que, como a Késia bem nos disse, estão sempre à procura de um porquê. Isso é o mais importante, é isso que move a inovação. Que irão compartilhar, né, essas pessoas que eu convido aqui agora, vão compartilhar um pouco das suas visões, de cases muito inspiradores, que com certeza vão trazer insights para o negócio de vocês. Então, hoje nós temos o prazer de trazer aqui um tema importante, projetos inovadores sustentáveis. E eu tenho o prazer de convidar aqui o Hugo Albuquerque, da Orion, e também o Greg e Renato, da Malve. Nosso degrau aqui está assim, provocador. E é importante, né, porque o degrau também nos mostra uma coisa importante, né, gente? Que a gente precisa da ajuda das pessoas. Olha que legal, né? Não é? Todo mundo junto. Bem, antes de iniciar esse talk, eu queria apresentar as pessoas que estão aqui hoje conosco. Os currículos são gigantescos, então eu fiz um resumo da ópera, tá? O Hugo, ele é executivo da Orion E, CCO para desenvolver a área comercial e estratégica da empresa, engenheiro eletricista de formação, possui mais de 10 anos de experiência no setor da energia solar, passando por multinacionais, em cargos de diretoria e C-level na América do Sul e também na América Latina. Muito obrigada pela sua presença. Renato Martins, gerente de projetos com foco em ESG, do Grupo Malve, formado em Gestão de Negócios Internacionais pela FGV, trabalhou em empresas como Nike, Puma, CIA, Amaro. Na Amaro, esteve à frente de times de compliance e sustentabilidade. Muito legal ter você aqui com a gente de novo, né? A gente já teve a oportunidade de estar junto em outro momento, e muito legal você ter aceito novamente o nosso convite. E hoje também eu tenho o prazer de receber aqui um conterrâneo, que eu fiquei sabendo, ele também come pão de queijo, é de Minas Gerais. Ele acumula mais de 20 anos de carreira como design, fotógrafo, ilustrador, diretor criativo, professor universitário, tendo trabalhado na Europa e na Ásia em marcas como Diesel, Dolce & Gabbana, Nike, Tommy Hilfiger, entre outras. Formado em publicidade e propaganda pela PUC, com mestrado em design e comunicação em Milão. Tem passagens também pela Shoulder e pela Amaro, onde foi diretor de arte desde o seu lançamento no Brasil, e um dos responsáveis por criar o capital reputacional da primeira marca de moda online no mercado brasileiro. Em 2019, ele entrou para o time Malve, como líder criativo da Malve Kids, e hoje ele lidera o marketing em todos os seus processos criativos, desde a direção de arte até as ações de comunicação das marcas do grupo. Muito obrigada pela sua presença também. Vamos começar, então, falando um pouco sobre a COP27. A Malve participa da COP já pela terceira vez. A maior conferência de mudanças climáticas da ONU. E vocês apresentaram sobre a evolução da Malve Lab Transforma, agora batizada em Desafio Lab, que se desdobra em muitas outras iniciativas do grupo, como o uso de energia renovável, o jeans mais sustentável do Brasil, e outros projetos também, né, como também o próprio plano ESG até 2030.
Vocês podem falar um pouco a respeito? Quem gostaria de começar? Eu começo. Começa? Eu começo. Ótimo. Sim. Que bom. Ok. Bom, ir para a COP... Bom, antes de mais nada, teve alguma das apresentações anteriores, né? Alguém usou o termo... Quando alguém fala, será que é possível? Eu não lembro quem que falou aqui, mas quando alguém tem essa inquietação dentro da empresa, essa frase me marcou um pouco, porque ali na Malve é uma coisa que a gente vê muito. Antes de entrar em COP, nessa questão do Desafio Lab, que foi o que a gente foi levar para a COP, como que isso começa na Malve? Começa por essa cultura que a gente tem ali, de sempre buscar o processo menos impactante. É uma coisa que, óbvio, né? Todo mundo que trabalha numa empresa e é apaixonado pelo assunto, busca os pontos positivos da sua empresa e fala, pô, minha empresa acredita nisso. Quando eu vim para a Malve, foi muito interessante ver como isso funciona lá dentro, né? Então, o desafio ele começou com uma provocação dessa. Alguém, numa viagem de pesquisa, viu na Europa lá uma empresa que desfibrava em tempo real as peças das pessoas, então você levava uma camiseta e virava uma meia. E a pessoa falou, pô, será que a gente conseguiria fazer isso aqui? E daí que surgiu um projeto que a gente chamou de desafio, que era um fio feito de pós-uso. Eu não sei quem é aqui... Bom, várias pessoas devem trabalhar com isso, saber a dificuldade que é. E a gente fez uma parceria tecnológica com uma empresa lá de Jaraguá, a Eurofios, e a gente produziu esse fio, fez lá 1.500 moletons, fizemos um mini Atacama na Paulista para representar o desperdício, né, das peças. E muito disso é o que leva a Malve para esse tipo de evento como a COP. A COP é um palco, acaba sendo um palco onde a iniciativa privada tem o dever. Antes tinha assim, era mais estatal, mas começou a ter esse dever de levar soluções, de buscar chamar para si, né, essa responsabilidade. E a Malve já está no 3º ano, né? Então lá do primeiro para o último já houve uma diferença muito grande em participação das empresas. Nessa última foram várias empresas da indústria da moda. Mas o que eu deixo da COP antes de passar para o Greg aqui é que acho que todo mundo não sei quem leu aqui os artigos, mas o clima da COP realmente estava um clima de otimismo no sentido de que vários resultados foram apresentados. Isso não muda o fato de que a indústria da moda é uma indústria que tem um to-do enorme. Talvez seja uma das, não é das poucas, mas é uma das indústrias que a pegada de carbono sobe ano a ano, embora a gente tenha um objetivo de diminuir essa pegada de carbono, né? Então, a responsabilidade das empresas que trabalham isso acaba sendo muito importante, e utilizar esse palco de uma forma enfática, existe também um pouco de coragem, porque você chama a atenção para si, né? Você chama a atenção como protagonista, e foi isso que a gente sentiu lá. A gente levou vários projetos de diminuição de impacto, e eu convido todos a procurarem aí, saiu bastante notícia sobre o Desafio Lab, e depois entrar para ver, porque lá a ideia da plataforma é muito compartilhar realmente de maneira aberta, open source mesmo, assim, o que a gente está fazendo dentro da Malve. Então, sobre a COP, a grande mensagem que eu tiro é essa, assim, da responsabilidade da moda de puxar para si essa tarefa. Perfeito. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer o convite. Para a gente é uma honra estar aqui, né? E sempre falar desse assunto para a gente dá muito orgulho. É um esforço muito grande, né, dentro da empresa para evoluir. E assim, eu vou dar uma perspectiva talvez um pouco mais superficial assim do que o Renato, porque para mim, né, sempre trabalhando com imagem e tal, ir para a COP, né, que é esse evento que a gente foi convidado e sabendo, né, que é um evento tão importante, assim, para mim o que foi mais impactante no primeiro momento é a imagem, né, o visual, assim, é chegar num lugar e ver a galera engravatada conversando com índio de cocar. E aí é muito raro, né, assim, ver esse tipo de encontro, assim. E esse visual, assim, o que ele representa são coisas muito importantes para a gente, né? Porque os desafios de sustentabilidade são tão grandes e tão profundos, assim, que é preciso que a gente converse, é preciso colocar no mesmo lugar, na mesma sala, pessoas muito diferentes, com ideias muito diferentes e objetivos muito diferentes, para a gente conseguir realmente evoluir, né? Então, esse foi a primeira coisa assim, que a gente vê, né? Gente muito diferente conversando, e isso contribui para essa sensação positiva, para essa sensação ali de otimismo, né? Ver o mundo se movimentando para realmente oferecer soluções práticas, né? Ali pé no chão mesmo, falando o que a gente vai fazer para melhorar as coisas, né? Então, foi muito interessante nesse sentido, assim, esse visual que representa uma coisa muito importante, que é lição para a gente, né?
É só com isso aqui, é só desse jeito que a gente vai conseguir evoluir, né, conversando. Problemas complexos precisam de soluções que, de fato, envolvam todas as partes envolvidas. E quando a gente está olhando lá para os índios de Cocá, quando a gente está olhando para aqueles que muitas vezes têm uma aparência muito diferente da nossa, se vestem de forma diferente, todos eles estão impactados pelo volume de lixo que a moda leva todos os dias para os lixões, né? Então, quando você falou que a ação que vocês fizeram aqui na Paulista, né, lembrava um pouco o Atacama, é uma lição, né, gente? Porque a gente precisa realmente, né, colocar os nossos porquês e buscar realmente respostas novas, mas envolvendo todas as partes envolvidas, né? Ouvindo essas partes, por assim dizer, e não simplesmente atuando de uma maneira, muitas vezes, sozinha, com respostas ainda um pouco tímidas, né? E com resultados mais tímidos ainda. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta agora para você, Hugo. A Orion, a gente quer conhecer um pouco mais, né, o trabalho, e é uma empresa que foi criada há pouco tempo, e os resultados que vocês têm são muito grandiosos. Eu fiquei também muito curiosa na hora que, né, conheci um pouco a empresa, até para esse talk aqui, eu fiquei, poxa, mas como que esses resultados tão grandiosos aconteceram em tão pouco tempo? E tem um projeto muito interessante, que eu li um pouquinho, que é o Três Marias, de energia solar. Você pode contar um pouco sobre ele, quais são os impactos, e falar um pouco do trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Numa área que não é diretamente na moda, mas que tem tudo a ver com a nossa realidade. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu queria dizer que eu nunca tinha visto uma palestra, uma apresentação de startups. Primeira vez que eu vi. Sou engenheiro de formação, mas entrei no mundo corporativo e tem crescido muito esse negócio de startup. Eu nunca me dei o tempo, me permiti ver isso hoje. E hoje eu me impressionei. Eu acho que eu encontrei uma nova paixão. Que bom. É sério, porque o que eu vi hoje é difícil de você ver. A gente que sai da faculdade, se forma em engenharia e outros cursos, o que eu vi hoje aqui, nesse pouco tempo, me impressionou de forma muito positiva. Então, vocês estão de parabéns pelo que fizeram. Eu já fiz o meu voto, mas os 3 projetos mereciam ganhar o prêmio porque são muito bons. Eu acho que o meu voto foi muito mais voltado naquele que tem mais aplicabilidade para a sociedade como um todo, mas os 3 foram fantásticos. Para vir para cá, eu estudei um pouquinho de moda, mas não sou da área de moda. Eu fiz uma pesquisa muito sobre o Grupo Malve. E primeiro eu vou falar do Grupo Malve para entrar no Três Marias. Ótimo. A indústria de moda, como o nosso também agronegócio brasileiro, ele é muito vilanizado. Tem equívocos, sim, polui, sim, é verdade, mas polui porque uma população cresce demais. O mundo atingiu, no dia 15 de novembro, 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de pessoas que precisam se vestir, que precisam calçar sapato, precisam de uma sandália, de um chapéu. Isso requer que a indústria produza. Sim. Né? As pessoas, às vezes, apontam o dedo, vilanizam a cadeia, mas esquecem que, sem essa cadeia, ninguém estava aqui usando roupa. Né? Então, isso é importante entender. E a gente vê movimentos fantásticos que todo mundo tem feito em prol do ESG, que tem crescido muito, e vai crescer muito mais a partir do ano que vem. Todas as empresas listadas na Bolsa, no Brasil, serão obrigadas a divulgar tudo aquilo que fazem em relação ao ESG nos seus relatórios de sustentabilidade, a partir de janeiro. Então, todo mundo que não fazia ou que só fazia num papel, ele agora vai ter que fazer na prática. E ver que o mundo da moda já tem essa consciência, está se movimentando para isso, é muito importante e é muito gratificante para quem trabalha com renováveis, como no nosso caso. O que eu li da Malve no relatório de 2021, hoje, alguns dados me chamaram a atenção. Primeiro que eu aprendi que para fazer uma blusa de algodão, você gasta 27 mil litros de água. Não sabia disso. De fato, é metade disso. Daí, vamos lá, 14, 15, quase 14 mil litros de água para fazer uma camisa de algodão. Né? Descobri que para a calça jeans da Malve você gasta um copo, para a parte de lavanderia. Não é isso?
descobri que a Malve ela tem cerca de 22 mil PDVs onde ela vende multimarcas no Brasil. Gravem esse número, 22 mil PDVs. Aprendi que a Malve tem 2.700 fornecedores ativos, algo em torno disso. Aprendi que ela tem feito programas como o Berry Cotton, que é um selo de algodão. Sim, esqueci desse programa. Aprendi que ela tem práticas de atuar junto com o pessoal que produz o algodão, que produz os insumos. Sei que ela usa energia renovável, que ela tem práticas no programa de ESG dela, 2030, bem agressivos. Mas uma coisa eu senti falta. E senti falta não porque eles não fazem, ou porque não são preocupados com isso. Da mesma forma que a moda, para mim, é um bicho estranho, energia, para quem é da moda, é um bicho estranho também. Sim. Né? Então, a aproximação que a gente precisa ter é para que esse bicho fique menos estranho. A moda para a energia e a energia para a moda. Sim. E eu acho que parte de minha fala parte daí. Três Marias é um projeto de ESG na veia. Por isso que a gente tem crescido tanto. Eu estou no mercado há muito tempo, há mais de 12 anos, só com energia solar. O Marco Aurélio está ali comigo também, que é o CEO da empresa. E nós trabalhamos com renovável há muito tempo. O que é que o Três Marias tem de frente de todo mundo? Primeiro que o nome vem do cinturão de Órion, que são as Três Marias. Ele retrata empoderamento feminino. E a gente lê lá, as mulheres representam cerca de 80% da força de trabalho no setor de convecção de moda no mundo. Está ali, ó. No Brasil, 72%. Três Marias tem a ver primeiro com o empoderamento do campo. Ou seja, a gente empodera as pessoas do campo. Poder feminino. Por que é isso? Eu não sei se vocês sabiam, mas a agricultura familiar brasileira, ela envolve 3,9 milhões de pessoas, de famílias. Essas famílias ganham um salário mínimo por mês. R$ 1.500 a R$ 2.500. E sustentam uma família. Sim. Então, a gente resolveu fazer energia renovável, primeiro estudando os 17 ODS da ONU, escolhendo 6. Os 6 estão em energia renovável, reuso de água, redução das desigualdades, a ajuda com o clima, acho que é o 13, e o 17, que é parcerias. Então, quando a gente olha para o universo da moda, vocês consomem duas coisas de forma muito, 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 muito grande. Água e energia. Sim. E resíduos, que aí vocês entendem mais do que eu, aí não entro no mérito. Mas como é que a gente ajuda vocês com relação à energia limpa e em relação ao uso de água? Quando a gente faz um projeto Três Marias, é um projetinho pequenininho, onde a gente pega 2.000 metros quadrados de uma área rural, desses agricultores familiares, e instala uma usina. Essa usina ela tem um primeiro caráter social. Eu vou arrendar uma área por 30 anos de uma família que recebe R$ 2.500 por mês. Vou pagar a essa família um valor entre R$ 600, R$ 800 e R$ 1.000. Nós elevamos a renda dessa família em 40% em alguns casos. Desigualdade reduzida. Eu contribuo para reduzir a desigualdade. É um projeto social. Eu cumpri o S. Um S. Muito legal. Quando a gente faz isso, a gente também, nessa mesma área, a gente capta de 500 a 600 mil litros de água por ano. Só para você ter ideia, o mercado cervejeiro no Brasil, ele consome 14,1 bilhões de litros de água por ano. O nosso projeto de 4 anos são 50 mil usinas para produtores rurais. São 3,9 milhões de famílias. Vamos pegar 50 mil a princípio para fazer esse projeto, que não é nada. O Brasil instala por mês mais de 200 mil usinas. Vamos pegar 50 mil em 4 anos. 35% disso capta 7,1 bilhão de litros de água por ano. Metade do que o mercado cervejeiro consome. E quanto a gente pode ajudar um setor também têxtil, o setor da moda, a dizer lá no ESG, cara, eu contribuo com Três Marias, aí eu vou dizer como a gente faz isso, e eu consigo fazer reuso de água de 7,1 bilhão de litros por ano, que compensa aquilo que eu gasto. Eu tenho agora, um environmental. Exatamente. Eu também tenho um environment porque eu faço energia limpa. E qual a coisa mais fácil do mundo para o mercado da moda? Escopo 3. Como é que você leva mitigação de CO2 para toda a sua rede? Escopo 3 é quando você ajuda a tua rede de abastecimento e distribuição a mitigar CO2.
22 mil lojas e franquias na rede de distribuição, 2.200 na rede de abastecimento. Como é que você faz isso? Sem gastar R$1. Basta que você faça uma parceria com a Oreo, no caso, a gente ajuda a levar energia para o teu cliente e para o teu fornecedor, você não precisa gastar nada, não gasta R$1. O mercado da moda não precisa gastar R$1 com isso. É fazer com que a gente disponibilize para a tua rede energia mais barata, que eles vão ter desconto aí de 15% e 20% no que eles pagam atualmente, onde eles têm reuso de água, contribuição, uma contribuição social totalmente voltado ao ESG. Por isso que o Três Marias virou um projeto tão grande, que todo mundo quer fazer parte, porque ele não custa a quem apoia o projeto, a quem faz a parceria, que é o ODS 17, a quem faz a parceria, ele contribui com reuso de água, ele contribui com a questão social, ele contribui com energia limpa, ele consegue entrar no seu relatório anual de sustentabilidade, no teu relatório de ESG, e ele faz com que o mundo da moda levante a bandeira. Eu também sou social, eu também sou ambiental, além de ver só resíduo. Estava na COP também, mas não estava na Green Zone. Ele foi para a Blue Zone, que é só para chefe de Estado. Ou seja, o governo de Minas Gerais, a gente está fazendo agora no Vale do Jequitinhonha, ele levou como política de governo para ser aplicada para os outros governos. Né? Aí são dois focos. Você tem o Green Zone, que é o público, e tem o Blue Zone, que é só chefe de Estado. Ele estava na Blue Zone. Um nível mais importante. Mas é impressionante, né, gente? Realmente a gente precisa unir forças. A gente precisa olhar para aqueles lados que a gente não acha que vai achar uma solução tão significativa para encontrar novas possibilidades para resolver problemas que são muito complexos. Né? A gente está vivendo um período extremamente complexo com relação à questão do aumento das temperaturas mundiais. A questão da descarbonização é um problema que todas as empresas estão enfrentando, elas não estão conseguindo, muitas vezes, chegar às suas metas, atingir as suas metas, e a gente vive uma crise econômica no mundo inteiro. Então, a gente não pode perder isso de vista. Né? Quando a gente fala de energia limpa, o Brasil tem um percentual altíssimo de energia limpa, diferentemente da Europa, por exemplo, que eu acho que os níveis se compensam, em torno de 70%, mas como fazer isso de uma maneira rápida? Né? Como a gente pode virar essa chave de uma maneira rápida? Porque o problema é muito sério. Bem, eu queria agora voltar a pergunta aqui para a Malvi, falando exatamente dessa questão, dessas metas de descarbonização. E eu comecei falando aqui que a moda está com um problema sério, porque essas metas não estão sendo cumpridas. O que a gente pode fazer de forma efetiva para realmente cumprir esses compromissos? Bom, antes de mais nada, o que o Hugo trouxe é muito real, né? Na moda, a energia, acho que todo mundo aqui conhece, a energia é um grande ofensor, o escopo 3 é um grande desafio, e quando a gente fala sobre o setor da moda, você tem empresas em vários níveis de compromisso com isso. Né? Então, hoje no mercado mesmo, existe uma discussão muito grande sobre o ultra fast fashion, e a gente sabe que as matérias-primas, por exemplo, neste caso, são os maiores ofensores de carbono, e no ultra fast fashion o seu uso ele aumenta absurdamente em termos de novas matérias-primas. E ao passo que eu estava falando aqui do projeto Desafio, que vai no caminho contrário, que é como eu faço uma peça sem ter que pegar matéria-prima virgem do ambiente, né? Utilizar outras peças como principal fonte de matéria-prima. Então, eu acho que tudo acaba vindo aqui muito para a palavra compromisso. Hoje, inclusive, coincidentemente, saiu, não sei se todo mundo conhece, o Índice de Transparência da Moda, do Fashion Revolution. Ele saiu hoje, e eles trabalham muito essa teoria da mudança, que é o quê? Você faz as empresas terem compromissos, você capitaliza sobre esses compromissos que elas fazem, isso gera um capital de marca para elas, e isso vai fazer com que elas tenham que falar como esse compromisso está indo, o mercado vai criar expectativa, e assim você vai gerando mudança. É uma teoria um pouco mais complexa que isso, mas em linhas gerais é isso. E a Malvi está lá, super bem colocada, saiu o resultado, nós somos a principal empresa brasileira, né? Empresa brasileira, nós somos a melhor colocada no índice de transparência. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente abre para o mercado o que a gente está fazendo de certo e os números que não são tão bons.
Alguns resultados nossos, a gente não está onde a gente gostaria de estar, mas a gente abre isso porque a gente entende que isso gera um movimento interno para buscar os resultados que a gente quer atingir. Então, quando a gente fala sobre a moda, esse tipo de movimento acaba sendo mais importante, porque você busca gerar demanda mercadológica por isso. E é só isso que move a moda. A moda é um mercado, né? Então, vender, lucrar, acaba sendo o principal objetivo. E você criar uma marca forte, pensando no médio e longo prazo, envolve você saber o que o mercado vai exigir. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente está amadurecendo ainda, mas a moda, sem dúvida, acabou sendo um dos que mais demorou para sofrer o impacto disso. Acho que muito por conta de regulação também, porque outras áreas são energia, por exemplo, é super regulada, a mineradora é super regulada, algumas indústrias são super reguladas e moda não, né? Um dado que o Hugo trouxe da Malve é que nós temos 2.700 fornecedores. Só que mais de 80% do que a gente produz é na Malve. O que isso quer dizer? Que se eu produzisse, se eu não tivesse minha indústria, eu teria no mínimo 4 vezes mais fornecedores. Eu teria, sei lá, 6 mil, é muito pulverizado. Principalmente no Brasil. É extremamente pulverizado, essa calça jeans para ser feita certamente viajou mais do que eu já viajei na minha vida, para colocar o zíper vai para um lugar, para fazer a barra vai para o outro. Então, tudo isso, porque transporte, né, você tem um impacto absurdo de carbono. E deixa o escopo 3, não vou dizer impossível, mas muito difícil de ser calculado. É muito trabalhoso, porque é extremamente pulverizado e você acaba tendo que trabalhar com médias, etc. Mas sem entrar nesse aspecto técnico, eu acho que é muito isso. Os compromissos são o que vão levar o setor da moda a conseguir atingir os objetivos de descarbonização, porque se não houver uma demanda mercadológica, a tendência é aumentar, porque é você produzir muito mais, né? É isso. Eu só queria completar aqui, puxando até uma coisa que o Hugo trouxe, e até voltar um pouco no que a gente falou sobre a COP. Assim. Até um pouco dar uma perspectiva de por que tem, né, uma pessoa que tem essa profundidade técnica e uma pessoa de comunicação aqui da Malve falando sobre isso. Assim. Quando o Renato fala de transparência, né, quando a gente fala de colocar para fora os nossos números que não são tão bons, a Malve já carrega um pouco, e está carregando cada vez mais, até uma responsabilidade de fazer isso, porque não adianta fazer sustentabilidade sozinho. A gente não quer fazer sustentabilidade sozinho. Sustentabilidade durante um tempo, e eu acho que até algumas marcas tratam isso hoje, é como se fosse eu fiz isso primeiro, né? Fazer alguma coisa para colocar ali como um atributo de marketing, de comunicação. Eu sou a marca que faz isso aqui. Mas a gente já está num ponto em que é tão urgente a gente fazer as coisas que não adianta, né, usar isso como uma coisa de marketing. Tem que ser um pouco dessa história da gente dividir, de ter esse tipo de provocação. Vocês não estão ainda 100% na história da energia. Eu aprendo isso com aquele mercado. Né, aqui a gente teve, né, algumas ações sendo apresentadas aí que envolvem muitos setores diferentes, não só o setor da moda. Então a gente precisa começar a se conversar e ser transparente onde a gente está indo, o que a gente aprendeu quando a gente foi para a COP. Agora a gente foi para lançar o Desafio Lab, né, que provavelmente a gente vai também um pouco conversar sobre ele, mas a coisa mais importante é a gente conversar com as outras pessoas sobre o que a gente fez de errado. O que a gente está fazendo de errado, aonde a gente errou no passado. Então, tipo, olha, não cometa esse mesmo erro, né? Vamos todo mundo junto, assim, porque é assim que a gente vai conseguir fazer com mais rapidez, como você tinha perguntado ali no início. Muito obrigado. Paradinha para a água. Na verdade, essa questão de transparência, né, gente? As empresas tinham esse cacoete, ainda tem, de guardar para si aquilo que não é tão bonito, colocar debaixo do tapete. E esse talvez tenha sido, e ainda é, um dos grandes problemas que o nosso segmento tem. Hoje eu tive a oportunidade de estar assistindo, né, o resultado do índice de transparência, e é impressionante o número de empresas que não fornecem dados, de forma nenhuma. E a gente tem que lembrar que esse fornecimento de dados não está sendo feito para os seus concorrentes, está sendo feito para o seu consumidor. E essa demanda, ela precisa ser claramente percebida, porque é assim que o mercado precisa funcionar. A gente já percebe isso em outros mercados, muito mais regulados que o mercado brasileiro, como o mercado europeu, por exemplo, em que a falta de transparência faz com que a marca seja
já não seja mais uma opção de consumo. Então, é preciso a gente realmente olhar para esse lado que a gente poderia chamar de obscuro, né? Os nossos dados que não são tão aceitáveis, e realmente ter a humildade de tentar buscar soluções, né? Porque eu acho que isso é o que é o mais importante. A gente não está falando só de lucro, não, nós estamos falando de sobrevivência da humanidade mesmo, né? Os problemas são muito complexos mesmo. Mas vamos voltar aqui. Vamos falar agora um pouco, fazendo uma dobradinha, né, com os dados que o Hugo trouxe, e aqui com a Malve. Vamos ver aqui. Eu acho que o Hugo pode interagir também. Renato, como que a indústria da moda pode se beneficiar com o uso de energias limpas e sustentáveis? E qual é o impacto e o benefício que isso pode trazer? Vamos complementar um pouco mais, né, a explanação que foi feita aí pelo Hugo. Bom, a moda tem um uso intensivo de energia. Acho que, assim, qual mercado não tem, né? Uso intensivo de energia. No caso da moda, quando a gente pega os principais ofensores, como eu uso muito essa palavra porque quando você fala impacto, tem matéria-prima, é o nosso vilão, assim, vamos colocar, de escopo 3. E quando você vai descendo a linha de produção, você tem, então, eu tenho uma indústria, eu tenho as facções, aí depois eu tenho o pessoal que cria a malha do tecido, tem o pessoal que cria o fio, tem o pessoal que colhe o algodão. Todo mundo tem um uso grande de energia que a gente nem consegue calcular hoje de uma maneira, assim, no detalhe, né? Tem várias iniciativas aí de blockchain para ter esse tipo de número, mas downstream, né? Quando você vai descendo a produção, é um negócio absurdo, esse impacto. Então, a moda hoje, como ela pode se beneficiar? Na Malve, hoje, por exemplo, a gente tem uma matriz na indústria focada em energia limpa ali, com a questão da biomassa, energia hídrica também, né? Da indústria, mas nas facções a gente não consegue ainda levar isso. Estou vendo uma grande oportunidade aqui, por sinal, porque o projeto Três Marias, eu já li sobre, né? É um projeto super interessante, e a gente vai, eventualmente, conversar sobre isso. Na moda, então, o meu ponto as marcas têm muitas lojas, as marcas têm muitos fornecedores. Eu, hoje, se eu fosse quebrar de maneira lógica como a gente deveria utilizar isso, trazer energia limpa e conseguir fazer que não fique uma coisa só no plano e consiga ser prático, começando ali quem está mais perto da empresa. Então, você tem as lojas, você tem seus fornecedores, você cria uma matriz de fornecimento baseada em quem está usando energia limpa e você vai fazendo planos de transição para os seus fornecedores. Você vai beneficiar seus concorrentes? Vai. E vai muito no que a gente está falando aqui. Porque o fornecedor que faz para mim, ele faz para outras marcas também. Só que se vier de mim o input que tem que ter energia limpa e não vai ter custo a mais com isso, e isso vai deixar a matriz de todo mundo melhor, é um avanço para o setor. É o que a gente chama de vantagem pré-competitiva. Todo mundo vai se beneficiar como setor dessa vantagem, e como cada um vai comunicar isso internamente é uma coisa que se faz no segundo momento. E eu sempre trago comunicação porque é isso. Tudo que a gente faz, a gente precisa saber como contar essa história. A moda tem muito disso. Então, energia, eu acho que tem muito essa questão de você atingir quem está muito próximo de você, de uma forma que seja fácil de você depois falar, porque só assim para você vender esse tipo de projeto internamente. Eu sempre tento trazer um aspecto mais prático do que utópico no negócio para isso. Então, para vender internamente, você tem que conseguir comunicar. Então, levar para os parceiros que estão próximos. Eu acho que esse seria hoje o maior impacto que a gente teria, o melhor caminho para se percorrer. Eu queria muito elogiá-los pelo relatório que eu li e pelas ações que vocês têm feito. Porque assumir aquilo que ainda precisa ser melhorado é difícil. Tá? E a Malve ela traz muitas ações muito boas. Eu acho que existem poucos espaços de melhorias, mas não pela Malve, porque o setor é complexo, né? Essa é a questão. Eu vou trazer o exemplo de um chocolatezinho que ele traz uma figura de uns módulos solares na embalagem dele. Ele só tem uma pequena usinazinha na fábrica dele e ele alarga que toda a produção dele é de energia limpa. Não é o caso da Malve, não. Eu vou separar as coisas para vocês. Tá? E não é de energia solar, como tem outras empresas que fazem o mesmo. Isso muda agora em janeiro, pelo que eu falei. A B3 vai exigir que você comprove o que você faz. O que ele falou, a Malve, a indústria Malve, ela consome energia renovável, isso é escopo 2. Tá? Quem não conhece os escopos, o escopo 1 é quando você mitiga as emissões de CO2 do seu processo produtivo. Tá? Aí você vai falar de quem te fornece, como você fabrica, reduzir as emissões. Escopo 2 é quando você mitiga as emissões do teu processo produtivo em relação à energia elétrica da indústria.
Aí ela compra no Mercado Livre de energia, ou energia eólica, energia de biomassa, que ela mesma faz de cogeração, certeza disso, e também a parte de hidráulica, que ela está muito perto lá de Itaipu, faz sentido comprar hidráulica. Escopo 3 é 7 vezes mais difícil que 1 e 2 somados, porque você tem que upstream e downstream. Esse que é a grande questão. Como é que eu mensuro isso, né? E ver essa preocupação que eles têm, isso é tão legal, porque assim, a gente vai partir por 2 questões agora. A primeira é, eu vou fazer escopo 3 levando um desconto para o meu parceiro, o que é muito bom. Gente, mas não é só desconto. Desconto por desconto, eu podia vir aqui, olha, eu sou muito de energia, eu dou desconto e beleza, mas não é isso. O nosso projeto não tem a ver só com desconto. Eu vou dar desconto igual aos outros, tá? Mas não é isso, ele vai além. Eu quero empoderar a mulher do campo, porque, assim, quem não sabe disso, por que a gente fala mulher do campo? A cultura que existe o homem do campo, ela é já ultrapassada, porque o homem do campo, ele foi para a cidade procurar emprego, deixou a esposa e filho sozinho no campo. É a mulher que sustenta a casa no campo. Ela que manda no campo. Ela que é a Maria. Ela que é uma das 3 Marias que a gente está trazendo para esse negócio. Então, ela precisa ter uma renda digna, ela precisa conseguir sustentar a família. Tem uma questão social nisso. Não é só desconto. Tem uma questão de reuso de água nisso. Porque a gente vai instalar uma cisterna de 40, 50, 60 mil litros, que vai reter água e vai acumular 500 a 600 mil litros de água por ano. Para quê? Para que as empresas da moda possam dizer, olha, de fato eu uso muita água, no uso, mas eu deixei de usar porque no momento em que eu peguei energia de uma usina Três Marias, houve reuso de água de captação e aquela família do campo, ela não precisou que o governo gastasse dinheiro com carro-pipa e mandasse para lá. A água aqui sairia de um reservatório. Então, tudo é circular, tudo é economia circular. E que é uma palavra que o mundo da moda já conhece muito bem, economia circular. Então, o projeto Três Marias também tem a ver com economia circular. Então, quando a gente olhar para a energia, é uma mudança de mindset que a gente tem que ser. Não é só energia. Tem que estar atrelado aí o E, e tem que estar atrelado o S, e tem um outro selo que é o governança, que depois eu explico a vocês que é um selo que a gente criou junto com a associação, e eu acho que vai seguir firme aí. Tem uma outra perspectiva também, que a gente está aqui falando também de coisas que, às vezes, né, não são necessariamente fáceis de fazer para todas as marcas de moda, né? Eu acho que quando a gente fala de usar 100% de energia limpa, ou de fazer um jeans com um copo d'água e tal, essa não é, né, só a única forma, né? Eu acho que tem uma coisa super importante que a gente falou bastante também na COP, que é respeitar os recursos que você coloca naquele produto, né? Então, uma das formas de você, né, usar a energia da melhor forma é, por exemplo, fazendo um bom design, fazendo uma roupa que dura, fazendo uma roupa que não vai ser jogada fora daqui a pouco, né? Tipo, você não precisa usar a melhor energia ou, né, o melhor recurso de água se você não consegue chegar lá ainda, né? Lógico que todo mundo tem que querer, mas só de fazer um bom design, né? Aquela calça que vai durar, aquela roupa que vai durar, que não vai ser jogada fora, você também já está aí usando a energia e a água de uma forma muito boa para o meio ambiente. Importantíssimo isso. Pessoal, eu só queria saber, como é que nós estamos de tempo aí? Que eu ainda tenho duas pontuações a fazer. 5? Nossa, passou rápido. E agora? Passou rápido demais, né? Então, eu vou ter que reduzir uma pergunta. Pode ser? Bem, eu queria só fazer uma complementação. Quando a gente fala aqui da construção de estratégias, a gente tem que pensar que hoje as estratégias, elas precisam ultrapassar os limites das empresas. A gente precisa estar levando em consideração todos os elos da cadeia, porque senão a sua estratégia fica restrita, ela fica pequena, e ela vai ter resultados comparativos àquilo que você pensou. Então, quando a gente fala de uma energia que vai levar em consideração todas as pessoas que estão ali dentro daquela, né, daquela região, vai levar trabalho, vai manter as pessoas ali, ao mesmo tempo você vai criar condições, isso faz parte dessa visão muito mais abrangente do que simplesmente a gente pensar só dentro das empresas. Porque você colocou, Greg, que não existe sustentabilidade de uma empresa só. Porque a gente precisa pensar que o mundo não é a própria empresa, né?
A gente está falando de realmente de uma necessidade que precisa estar aberta para todos. Então, eu quero terminar aqui hoje, gente, esse talk tão bacana, né, com pessoas tão comprometidas e, ao mesmo tempo, trazendo insights tão interessantes, com uma provocação. A gente falou aqui hoje que existem outros setores com uma série de certificações, de fiscalizações, né? E a moda, ela, né, até mesmo pela própria estrutura tão pulverizada e por muitas vezes pouca profissionalização, né? A indústria da moda ela se profissionalizou tardiamente, né? E é uma indústria cuja a questão da própria estrutura organizacional, muitas vezes, ela se manteve aquém dessa estruturação maior de outras indústrias. Então, eu quero fazer essa provocação para vocês aqui. Será que a moda precisa de mais certificações ou de fiscalização? A gente falou um pouco sobre isso, eu vou só, né, dar a minha perspectiva bem rapidinho aqui, que eu acho que o Renato tem muito mais a acrescentar sobre isso, mas a minha preocupação nesse sentido é exatamente o que a gente estava falando do tudo ou nada, né? O nosso mercado ele é tão pulverizado, eu acho que tem tantos níveis diferentes de maturidade das marcas e das indústrias que, de um lado, seria super importante a gente fiscalizar mais. De outro, é importante que as pessoas não desistam das ações de sustentabilidade porque não conseguem chegar, né, naquele certificado, né? Então, é bastante polêmico, né, tem vários lugares aí, mas eu acho que qualquer ação que você consiga fazer, qualquer movimento que você consiga fazer é válido, mesmo que ele não chegue numa certificação X, mas de qualquer forma eu acho que a gente ia se beneficiar, assim, de ter um pouco mais de fiscalização, né, principalmente dessas, né, da parte da nossa indústria que é que tem um pouco menos visibilidade, assim. Sim. Ótimo. Bom, é uma pergunta óbvio polêmica, né? Assim, para não ficar em cima do muro, eu acho que eu acho não, mas você falou, né? Fiscalização, você acha que é bom? Eu penso da seguinte forma: burocracia mata inovação, né? Aqui eu acredito que todo mundo deve concordar comigo. Na Malve, esse próprio projeto do desafio, ele foi andando porque as pessoas simplesmente curtiram o propósito dele. E porque tem a ver com a cultura da empresa. Todo mundo que entrou no projeto sabe, eu sei que isso aqui, se der certo, tem tudo a ver com a Malve. E continuou. E não teve gestores, você está gastando muito tempo nesse projeto, vou te tirar. Eu estou trazendo esse exemplo porque a fiscalização, dependendo de como funciona, ela vem com burocracia. Eu acredito que eu sou contra a fiscalização para a moda, mas eu sou a favor de fiscalização para aquilo que é o mínimo, que não é só moda. Então, por exemplo, direitos humanos. Todos os mercados, você tem limites de direitos humanos e a moda, não é porque a moda ela poderia ficar fora disso. Então, dignidade humana é um exemplo. Lá na COP, todo mundo deve saber, lá tem o Acordo de Paris, então na COP está sendo falado sobre metas de carbono por país que vai ser fiscalizado. Acho que se tiver por área, sim, sempre respeitando o tamanho das empresas para você não matar boas ideias, porque uma empresa que está começando, dificilmente ela vai ter o capital, a estrutura para conseguir fazer coisas complexas, que você compra certificado, que você tem que fazer investimentos grandes. Então, eu acho que fiscalização para regras mínimas, super a favor, eu acho que é isso, porque a gente não tem. A gente já não tem. Mesmo que a gente tenha uma visão que hoje, por exemplo, o trabalho escravo acabou, mês passado, não foi na moda, mas mês passado pegou aí escravos em fazendas, esse tipo de coisa. Então, a gente ainda tem que fazer o mínimo, e nesse mínimo, eu acho que a fiscalização deve ser aumentada sim. Ótimo. É complexo eu falar sobre moda, que eu não conheço o mercado de moda. Mas quando a gente fala sobre regulação e fiscalização, o ideal seria que ninguém precisasse de fiscalização, né? Eu acho que, à medida que o tempo passa e que as gerações vão mudando, a gente teve lá o Baby Boomers, a geração X, geração Y, geração Z, né? A geração Millennium, que é da década de 80, ela começa a mudar o mundo. Por que ela começa a mudar o mundo? Porque ela começa a ter acesso à informação que ninguém tinha, né? O mundo começa a ser globalizado, a internet surge. Então, a década de 90 e 80 foi uma geração que mudou o mundo. E quando eu falo que ela mudou o mundo, ela passou a ver coisas que ninguém via.
Antigamente, o maior boicote que existia para a moda era você levantar um cartaz contra o casaco de pele viva, né, de animais vivos, né, não pele sintética. Hoje a questão é muito mais polêmica. É o lixo que vai para o oceano, é o material sintético que gerou muito CO2. Então, a própria comunidade, a sociedade civil, ela vai fiscalizar, de um jeito ou outro, com a obrigatoriedade, que eu vou repetir de novo, sobre o relatório que vocês vão ter que emitir, todos nós que somos de estados, em relação a práticas de sustentabilidade, vai todo mundo nos fiscalizar. Assim, acho que sim, e isso vai ser natural. Eu também concordo, não é uma fiscalização do Ministério A, B, C, D que deve acontecer, porque isso só burocratiza e parece que se cria uma problemática para dar uma solucionática, né, usando uma expressão bem antiga, mas a própria sociedade ela vai fiscalizar as nossas ações. E se a gente não condizer as expectativas que elas esperam de nós, elas simplesmente vão desistir da nossa marca. Ótimo, então. Pessoal, chegamos ao fim. Ai, ficava aqui mais um tempo, né? Estava uma aula muito legal. Eu quero agradecer a presença de vocês, de todos que estão aqui conosco hoje, né, dos jornalistas, de todos vocês que estão terminando agora esse momento muito importante aqui dessa primeira turma, que falou sobre cultura de inovação, né, que teve uma série de outros temas relacionados para vocês levarem isso para o universo das suas empresas. E eu quero agradecer aqui esses 3 convidados ilustríssimos, né, que falaram coisas muito importantes e com certeza trouxeram insights para todos nós. Muito obrigada, gente. Obrigado. Pessoal, o seguinte, só relembrando aqui, obrigado, né, Hugo, Greg, Renato, Tereza. A gente agora vai votar. Deixa eu subir no palco aqui que eu estou... Então, pessoal, só relembrando, a gente tem agora o dever de votar no prêmio Fashion Hub 2022. A gente vai considerar 3 critérios, que são grau de novidade ou inovação para o setor, impacto potencial para o setor dentro do que a POC se propôs a solucionar e sustentabilidade, o quão essa solução colabora para uma moda mais sustentável. Tá? Eu vou pedir para vocês apontarem as câmeras do celular para os QR Codes das pilastras e a gente vai socializar aqui um pouquinho enquanto vocês votam, tá? Então vocês têm 15 minutos, tá? Vai ser um coffee break, se alguém quiser ir no banheiro, pode ir no banheiro, se alguém quiser comer, pode comer, e aí a gente volta depois da votação, tá bom? Para a gente ver os ganhadores. Espero que vocês continuem aqui, hein? Não é hora de ir embora, não. 15 minutos e a gente volta para os premiados. Obrigado. Vamos lá. O seguinte, a gente tem uma primeira premiação, antes da gente revelar o voto do público e o voto do júri, que é um reconhecimento do Fashion Hub às mantenedoras e às startups que foram aprovadas, né, para o programa de inovação, tanto pelo Hub quanto pelo próprio mantenedor para conduzir a POC, e a POC foi validada. Então, já é um super mérito ser aprovado como startup para participar do programa de inovação e depois provar que a sua solução tem fundamento, que ela é viável e que a gente está atendendo à expectativa de quem lançou o desafio. Então, para a entrega deste reconhecimento, a Rovitex mais a R2U, a Incofios, que está aqui, a gente não tem a startup aqui hoje, e para a Ródia e a Novo Poro, eu queria chamar a Suelen, que foi a nossa líder de projeto, que conduziu os desafios do ciclo 4, que não vai estar com a gente no ciclo 5, então eu queria agradecer formalmente aqui a Suelen pela dedicação, né? Tereza, palmas para a Suelen aqui, foi nossa super líder de projeto. A Tereza quase chorou quando ela anunciou que ia sair, então, né, a gente tem que reconhecer, né? Então, Suelen, queria chamar aqui no palco um representante da Rovitex, um representante da
R2U para receberem esse troféu do Fashion Hub. Palmas para Kesley, da Rovitex. R2U, obrigado. Fotinha. Quem que faz essa foto, Adalberto? Easy go, no need to fight about it. Easy come, easy go, no stress, I'm good without it. Easy go, let's keep it fun and simple. Easy come. Parabéns. Incofios. Quem está aqui é a Kesley. Ó, troquei a Ana pela Kesley. Vamos lá, é isso mesmo. A Ana está aqui. Veio de longe, pô. Obrigado, gente. Obrigado pelo prestígio. Parabéns. E agora, Kelly da Ródia e representante da Novo Poro. Bom, vamos lá. Obrigado, Josiane. Bom, vamos lá agora para a nossa premiação. Primeira premiação do júri. Queria chamar o Oswaldo Costa, que foi um dos nossos membros do júri, para entregar o prêmio do júri, composto pela Silvana Rosmeister, editora da L'Officiel, a Silvia Boriello, editora da revista Costura Perfeita, o próprio Oswaldo, que está aqui com a gente, a Marta De Vitris, jornalista professora, também está aqui com a gente, da plataforma de comunicação holandesa Fashion United. A gente convidou também para compor o júri os nossos participantes do Talks, né, agora, o Hugo, da Orion, e o Marco Aurélio, que estiveram com a gente aqui no palco. E chamamos também o Renato da Malve e o Greg. Tá? Então, a gente incrementou o nosso júri aqui. Eu tinha anunciado só os nossos jornalistas. Temos agora mais opiniões de quem, inclusive, participou. Né? Então, o grande vencedor do prêmio do júri é a Ródia e a Novo Poro. Parabéns. Muito bem. Voltaram. Vamos lá, tirar uma foto aqui, pessoal. You hear him crying, can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning, where is the love? Muito bem, parabéns. Bom, a gente podia ter os mesmos vencedores, né? Na verdade, a gente podia ter 3 vencedores, porque a gente realmente tem resultados incríveis aqui hoje, mas a gente teve novos vencedores para o prêmio do público, que vocês aqui presentes, principalmente, votaram. E a gente tem como vencedores do prêmio do público a Rovitex e a R2U. Muito bem. Vai entregar o prêmio do público aqui pra gente.
virar contrato, né, gente? A gente tem que subir lá os 3 que viraram contrato para 6. A gente vai dobrar agora os contratos, né? Gente, é isso. Mais uma vez, muito obrigado aí. Fashion Hub quer, né, de forma colaborativa, crescer esse universo da moda sustentável. A gente já adiantou essa conversa com a Malve antes de convidá-los aqui para o evento. Eles lançaram o Desafio Lab, que é um lab próprio para a inovação da moda. A gente quer fazer isso de forma colaborativa e eles, né, sem nenhum briefing, falaram que não conseguem fazer essas coisas sozinhas acontecerem. Então, esse é o nosso objetivo como Hub. Obrigado pela presença. Nosso primeiro Demo Day presencial em 2 anos, né? São 4 ciclos, né, de muito trabalho aí. Agora a gente conseguiu se reunir e se conhecer. Tem gente que eu não conhecia até hoje, convivendo por 2 anos pelas câmeras. Então, muito obrigado e até a próxima. Até mais.